oferecer resistência. É basicamente o 224 incorporado no tipo penal, sem a menção da presunção, mas é uma presunção. E aí surge o seguinte: em primeiro lugar, se é uma presunção incorporada no tipo, não se vai conseguir afastar a discussão só porque o legislador mudou o contexto e as palavras do Código Penal, da mesmíssima questão que sempre se discutiu e, a meu ver, continuará a gerar discussão em relação ao menor de 14 anos, pelo menos o adolescente. Em primeiro lugar, o legislador é atrasado. É atrasado porque nós estamos no século XXI, muito distante dos anos 40, quando quem tinha menos de 14 anos não tinha a menor capacidade de consentir em ato sexual. Nós já tivemos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que considera adolescente maior de 12. Então, a meu ver, continuamos com uma lacuna e um problema. Por que não unificamos de uma vez por todas quem é adolescente e quem é criança? Para o Estatuto, maior de 12 é adolescente. Na visão do legislador no crime sexual, dois tipos de adolescente têm que ser protegidos de uma maneira absoluta. Seria isso, né? O que tem 12 e o que tem 13. Quem tem mais de 14 não cai no vulnerável. Agora, se nós temos jurisprudência consolidada no Brasil, em debate contínuo, inclusive no Supremo Tribunal Federal, se o maior com 13, maior de 12, né, com 12, 13 anos, que já é um adolescente para os olhos do Estatuto, mantiver uma relação sexual absolutamente consciente, ele é vulnerável. O que antes nós discutimos, portanto, como presunção relativa ou presunção absoluta, e havia duas correntes, continuaremos a ter. Agora nós teremos, na verdade, a vulnerabilidade absoluta e a vulnerabilidade relativa. Não me convenço que a simples menção no tipo penal de ter conjunção carnal ou outro ato libidinoso, um menor de 14 transformou a vulnerabilidade em absoluta, porque tipos penais, leis penais não mudam a realidade. E não mudam uma jurisprudência de décadas que discute exatamente esse assunto. A minha posição particular sempre foi a seguinte: quando eu falava de presunção relativa e presunção absoluta, para crianças, presunção absoluta. Criança não tem que ter relacionamento sexual, isso a gente sabe, é inviável completamente, ela tem que ser considerada vulnerável. Agora, adolescente, se já pode praticar infração penal, pode ser tutelado, quer dizer, praticar, que eu digo, ato infracional, ser tutelado diferentemente da criança pelo Estatuto, tem outra consideração, é a partir de 12 anos. Então, penso eu que entre 12 e 14, 12 e 13 anos, continuaremos a ter discussão possível da presunção ser relativa nesses casos. Portanto, da vulnerabilidade ser relativa. Uma pessoa com 13 anos, por exemplo, prostituída, que tenha relação sexual com alguém, este alguém posso até admitir que responda pela nova figura típica do 218b, que é a prostituição juvenil, perfeito. Agora, por estupro, não me parece correto, desde que essa situação fique bem delineada, que a vítima tenha plena consciência do que é sexo, tanto que já está prostituída, às vezes até há anos. Um outro problema que nós teremos será em relação à aplicação da lei benéfica. Vocês naturalmente se lembram de outra discussão que nós tínhamos. Estupro de menor de 14 anos. Vamos pegar estupro de uma criança, de uma menina de 9 anos. Presunção de violência. Então, o 224 funcionava, o A, letra A, como elemento de tipificação. Presumida a violência, encaixava a relação sexual no 213. Mas tinha o artigo 9º da Lei dos Crimes Hediondos, que dizia que, nesses casos, todos os crimes hediondos praticados contra menor de 14 teriam um aumento de metade.
Meu pensamento, eu sei que há divergência, sempre foi da possibilidade de aplicarmos o momento. Eu não via nenhum bis in idem nisso. Tá? Ou seja, o fator idade servir para tipificação e depois como causa de elevação da pena. Mas em todo caso, havia quem dissesse não. Então, hoje, o que nós temos é, primeiro, uma solução para isso. Uma solução para isso, porque nós temos o estupro de vulnerável, é uma figura típica diferenciada. Esse estupro de vulnerável já tem uma pena maior que o estupro normal, é 8 anos. Mas podemos ter a seguinte situação. Imaginem aquele colega, aquele juiz, que condenou uma pessoa que praticou estupro contra essa menina de 9 anos. Ele teria dado 6 anos pelo estupro e mais metade por causa do artigo 9. 9 anos. Parece-me que agora, com o novo tipo penal 217A, deve haver a aplicação da lei penal benéfica. Ou seja, ele tem que reduzir essa pena de 9 anos para 8 anos, porque essa é a pena mais grave para estupro de menor de 14 anos. Não tem mais aplicação ao artigo 9 da lei dos crimes hediondos, mas passa a ter, logicamente, aplicação do 217A, porque é mais benéfico. Agora, aquele colega que não aplicava o aumento de metade por entender bis in idem, esse não vai mexer na pena, porque ele deu para o estupro da menor com 9 anos, 6 anos de pena. E ele não aplicou a metade. Então agora ele não pode aplicar o 217, porque o 217A tem pena de 8, portanto mais grave. Então, dependendo da situação, nós temos ou não que aplicar o 217A retroativamente. Uma outra situação que eu gostaria de lembrar é a mesma coisa que eu falei há pouco sobre a idade. A vulnerabilidade não pode ser considerada absoluta e sim relativa, com certeza, a meu ver, agora, no parágrafo 1º. Porque são elementos normativos que dependem de valoração. Não pode haver absoluto nisso, não tem como. Veja, enfermidade ou deficiência que gera uma falta de discernimento. Então nós temos que pensar o seguinte: se é uma falta de discernimento absoluta, é vulnerável, houve estupro. Mas se a falta de discernimento não é absoluta, é portanto relativa, nós podemos desclassificar a infração para o 215, como eu falei há pouco a vocês. A mesma coisa a outra causa que permite não oferecimento de resistência. Dava-se muito o exemplo do álcool, a manter, ou da pessoa drogada. A pessoa está completamente alcoolizada, e alguém mantém relação sexual com ela. Seria estupro ou atentado ao pudor. Agora, pode ser estupro de vulnerável, mas é preciso que esse estado que lhe retire a capacidade de resistência seja absoluto. Porque se for relativo, desclassificamos para o artigo 215, que é aquele que fala manter relação com a pessoa que não tem livre manifestação de vontade. No mais, colegas, uma parte boa da lei foi a criação, finalmente a criação, do tipo penal que agora criminaliza efetivamente quem lidar de alguma maneira com a prostituição juvenil. Não falo da prostituição infantil. Essa continua sendo vulnerável, portanto, estupro. Agora, o 208B está trazendo aqui prostituição ou outra forma de exploração de vulnerável. Na verdade, infelizmente ele errou, porque ele não está trazendo a posição de vulnerável. O tipo foi mal redigido. Ele está falando da prostituição ou outra forma de exploração sexual juvenil, do maior de 14 anos e do menor de 18. Porque vulnerável é quem tem menos de 14 anos. E quem tem menos de 14 anos não se submete ao 218B. Qualquer relação sexual com essa pessoa volta-se para o 217A, que é estupro de vulnerável. Então, submeter alguém à prostituição, outra forma de exploração,